Os deuses têm guardiões do trono. Este é um raro manuscrito bíblico ortodoxo etíope. O livro de Enoque faz parte da literatura que tenta explicar isso. Neste momento, Mel Gibson está nos estúdios Cinita, em Roma, produzindo o que ele considera o filme mais importante de sua vida. E a versão de Jesus Cristo que ele está levando para as telas não existe em nenhuma Bíblia ocidental. Ela foi escondida deliberadamente por homens poderosos que passaram Language Not Registered for Generations séculos, garantindo que você jamais a encontrasse. O que Gibson descobriu, o conteúdo da Bíblia etíope, está tão distante dos ensinamentos do cristianismo ocidental que, ao vê-la, apenas uma pergunta importa. O que mais eles esconderam? O cineasta que foi para outro lugar. Em Language Not Registered for Generation, Mel Gibson dirigiu A Paixão de Cristo, filmado em aramaico, latim e hebraico, sem concessões hollywoodianas, sem suavização para o público comercial. O filme retratou as últimas Language Not Registered for Generation horas da vida de Jesus com uma brutalidade que deixou os cinemas em choque. A flagelação, a coroa de espinhos, a lenta e agonizante marcha rumo ao Calvário. Os críticos o consideraram excessivo. O público considerou-a a representação mais implacável do sofrimento de Cristo de sempre, comprometido com o cinema. Com um orçamento modesto, arrecadou mais de Language Not Registered for Generation milhões de dólares em todo o mundo, tornando-se o filme para maiores de Language Not Registered for Generation anos, com a maior bilheteria da história americana por quase 2 décadas. Mas Gibson afirmou repetidamente, publicamente e com insistência, que o filme contou apenas a primeira metade da história. Há mais de Language Not Registered for Generation anos, ele vem desenvolvendo uma sequência. Ele a chama de projeto que o assombra, algo do qual não conseguiu se afastar, mesmo quando Hollywood tentou enterrar sua carreira. As escrituras judaicas ocasionalmente fazem referência a seres sobrenaturais. Agora, o título oficial é A Ressurreição de Cristo. 2 partes. Distribuição pela Lionsgate. Orçamento estimado em dólares americanos, Language Not Registered for Generation milhões. Produção em andamento nos estúdios Cinecittà, em Roma. A primeira parte estreia na Sexta-feira Santa de Language Not Registered for Generation. A segunda parte chega Language Not Registered for Generation dias depois, no dia da Ascensão. E a visão que Gibson descreveu para este filme não se parece com nada que o cristianismo ocidental já tenha apresentado nas telas. Em uma entrevista de Language Not Registered for Generation para o National Catholic Register, Gibson disse que o filme não seguiria uma narrativa linear. Ele entrelaçaria a ressurreição com eventos que atravessam o tempo, o passado, o presente e reinos completamente diferentes. Ele afirmou que a história precisava começar com a queda dos anjos. E para isso, explicou ele, você precisa ir para um lugar completamente diferente. Outro reino. Então, ele disse as palavras que paralisaram a todos que o ouviam. Você precisa ir para o inferno. No podcast do Joe Rogan, ele foi além. Revelou que estava trabalhando com 2 roteiros, um tradicional e outro que descreveu como algo mais parecido com uma viagem de ácido. Suas palavras exatas foram: você vai para outros reinos, você está no inferno, você vê os anjos caírem. E aqui está o ponto. Essa jornada exata, Cristo descendo por múltiplos céus, confrontando anjos caídos, atravessando o inferno, já estava escrita há quase Language Not Registered for Generation anos. O livro de Enoque nunca foi considerado escritura pelos judeus, mas acabou na Bíblia etíope, não por um cineasta, nem por um teólogo moderno, mas por monges que vivem em mosteiros esculpidos nas montanhas da Etiópia. E o que eles registraram está prestes a colidir com o maior filme religioso, evento do século. Mas antes de chegarmos a esses monges, você precisa ver a prova irrefutável. A prova de que algo foi deliberadamente removido da sua Bíblia e que as pessoas que o removeram sabiam exatamente o que estavam fazendo. A prova cabal que eles esconderam. O livro de Enoque foi escrito séculos antes do nascimento de Cristo, possivelmente já em Language Not Registered for Generation HCisto. Durante a maior parte da história ocidental, ninguém deveria lê-lo, mas monges etíopes o preservaram.
E escondida em suas páginas está a descrição de uma figura divina tão específica, tão precisa em suas imagens, que não pode ser coincidência. O capítulo Language Not Registered for Generation de Enoch descreve uma figura com a cabeça branca como lã, o rosto cheio de graça, rodeada por rios de fogo em um tribunal celestial. Anjos caem de joelhos. Os ímpios são condenados. No centro, ergue-se um ser de luz flamejante, julgando toda a criação. Ele é chamado de Filho do Homem, o escolhido, o juiz justo. Ao longo do livro, essa figura aparece repetidamente, não como um professor gentil, mas como um ser de autoridade cósmica aterradora, presidindo o destino de cada alma que já existiu. Agora, observe Apocalipse Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Escrito por João de Patmos por volta de Language Not Registered for Generation diz, séculos depois. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Ambos os textos descrevem pés como bronze polido, refinado em uma fornalha. Ambos falam de uma voz como águas impetuosas, como um trovão retumbante. Ambos descrevem uma espada de julgamento autoritário saindo de sua boca. Ambos retratam olhos de fogo e um rosto resplandecente com uma luz insuportável e avassaladora. A linguagem é precisa demais para ser acidental. As imagens são específicas demais para serem coincidência. O que aparece em Apocalipse pode não ser uma visão nova, mas o eco de algo muito mais antigo cuja origem alguém não queria que você rastreasse. O Dr. George Nicholsberg passou décadas na Universidade de Iowa, produzindo o comentário definitivo em inglês sobre o primeiro livro de Enoque. Quando colocou os dois textos lado a lado, Enoque e Apocalipse, ele disse que os paralelos eram inegáveis e que o peso dessa constatação levou anos para ser totalmente absorvido. Ele argumentou que o autor de Apocalipse estava se baseando diretamente na tradição de Enoque, não inventando algo novo, mas ecoando uma visão que já era antiga na época em que João escreveu uma única palavra. E veja só, a Epístola de Judas, que está em sua Bíblia agora mesmo, cita diretamente o livro de Enoque nos versículos Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, quase palavra por palavra. Judas considera Enoque como profecia com autoridade. O livro de Enoque faz parte do diálogo judaico e busca ser mais aprofundado. É digno de estar ao lado da Torá e dos escritos dos profetas. Pais da igreja primitiva, como Tertuliano e Irineu, o citavam livremente e o consideravam uma revelação genuína. Estudiosos do período do Segundo Templo confirmam que era amplamente lido, não obscuro, não marginal, mas sim intrinsecamente ligado ao próprio mundo religioso no qual o Novo Testamento nasceu. Os autores do Novo Testamento conheciam o livro de Enoque. Eles citavam Enoque. Tratavam Enoque como escritura sagrada. E então, 3 séculos depois, homens poderosos decidiram que não era mais permitido lê-lo. Em Language Not Registered for Generation DC, o Concílio de Leodissa o rejeitou formalmente. Cópias foram destruídas. O texto foi considerado perigoso. Perigoso demais para os fiéis comuns. Essa era a posição oficial. Mas eles não conseguiram todas as cópias, nem de perto. E o que sobreviveu nessas cópias vai muito além de uma descrição física de Cristo. Reescreve toda a história de quem ele era e o que veio fazer. É exatamente por isso que o que Gibson está construindo em Roma agora não se parece com nenhuma história de ressurreição já filmada. Se esse tipo de história oculta te deixa sem dormir, inscreva-se agora e ative as notificações, porque o que vem a seguir vai reescrever tudo o que você pensava saber. Os monges que salvaram tudo. Eis o que ninguém te conta sobre como isso sobreviveu. A Igreja Ortodoxa Etíope remonta ao século IV, sob o reinado de Aana de Akshum, tornando a Etiópia uma das nações cristãs mais antigas da Terra. Mais antiga que a cristianização da maior parte da Europa, suas escrituras foram preservadas em gaélico, uma antiga língua sagrada que se tornou uma tradição literária cristã antes mesmo de o latim ou o grego dominarem a fé. Quando a expansão islâmica varreu o norte da África no século VII, a Etiópia tornou-se uma ilha cristã. Isolados, cercados,
afastados da política mediterrânea por desertos e territórios hostis, afastados dos conselhos, dos decretos, das queimas de livros. Esse isolamento salvou tudo. O cristianismo etíope jamais participou dos expurgos teológicos que remodelaram a fé em todos os outros lugares. No alto das montanhas Tigray, em mosteiros esculpidos em penhascos íngremes, acessíveis apenas por cordas e com as próprias mãos, os monges simplesmente continuavam copiando, geração após geração, século após século. Sentados em salas escuras iluminadas por lamparinas a óleo, misturavam tinta de minerais e plantas, preparavam pergaminho com peles de animais. Cada manuscrito levava meses, alguns anos. O trabalho curvava suas costas e prejudicava sua visão. As mãos apertadas em torno de penas de junco, moldando cada caractere da antiga escrita gaélica com meticuloso cuidado. Mesmo assim, faziam isso porque acreditavam que o que estavam preservando era revelação divina, não livros proibidos, não ideias perigosas. A verdade, exatamente como sempre a souberam. Acompanhe meu raciocínio, pois a prova do que eles salvaram é impressionante. Missionários da Síria desceram ao que então era conhecido como o Reino de Acum e trouxeram consigo uma vasta quantidade de literatura. Os Evangelhos de Garama, datados por radiocarbono por uma equipe da Universidade de Oxford, entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, DC, estão entre os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos que se conhece no mundo. Jacques Merrière, o historiador de arte francês que ajudou a chamar a atenção internacional para esses manuscritos, descreveu a experiência de vê-los pela primeira vez como um choque físico. Iluminuras coloridas da vida de Cristo, preservadas em condições surpreendentes por mais de Language Not Registered for Generation, anos dentro de um remoto mosteiro nas montanhas, completamente desconhecido do mundo ocidental. E tem mais. A Bíblia etíope contém até Language Not Registered for Generation livros. Compare isso com os Language Not Registered for Generation da Bíblia protestante, ou os Language Not Registered for Generation da versão católica. Não se trata de uma pequena variação. Não é uma nota de rodapé. Estamos falando de textos completos. O livro de Enoque, o livro dos Jubileus, a Ascensão de Isaías, os livros dos Macabeus, o livro da Aliança, escrituras completas que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Escritos que os primeiros cristãos liam, citavam e tratavam como sagrados. Textos que moldaram a teologia das primeiras comunidades da Igreja, até que homens poderosos, reunidos em conselhos, decidiram que eram perigosos demais para os fiéis comuns acessarem. E o que esses textos dizem sobre Jesus está prestes a mudar tudo o que você pensa saber sobre ele. Começando por sua aparência, e mais importante, pelo que ele disse. O Cristo que eles não queriam que você visse. Na arte e tradição ocidentais, Jesus é calmo, gentil, reconfortante, de pele clara, olhos suaves, cabelos castanhos esvoaçantes. O bom pastor, o amigo dos pecadores, aquele que oferece a outra face. E essas qualidades estão presentes na narrativa. Mas não representam toda a história. Os textos etíopes revelam algo mais profundo por trás disso tudo. Algo que o cristianismo ocidental passou séculos suavizando, editando e, em alguns casos, apagando por completo. Nas escrituras etíopes, Cristo não é apenas bondoso. Ele é vasto, cósmico, avassalador, salvador e juiz, curador e guerreiro, luz que conforta e luz que cega. Seus cabelos brilham como lã iluminada pelo sol. Seus olhos ardem como fogo incrustado em cristal. Seu rosto resplandece mais do que 1000 sóis, irradiando ainda assim paz infinita. Sua voz não apenas fala. Ela ecoa por reinos, abalando montanhas, dividindo águas, exigindo obediência.
de anjos e demônios, igualmente. Ao seu redor, o tempo se altera, o espaço se curva, o tecido da existência vibra em sua presença. Isso não é metáfora. Não é exagero poético escrito para efeito dramático. Este é o retrato cristão original de Cristo, cuidadosamente preservado na Etiópia, enquanto o resto do mundo recebeu uma versão mais suave, mais segura, mais controlável. Uma versão feita não para perturbar, mas para confortar, não para despertar, mas para manter você sentado. Mas é aqui que a coisa fica estranha. A descrição física é apenas a superfície. O que os textos etíopes dizem que Cristo realmente ensinou é muito mais perigoso para o poder institucional do que sua aparência. Em uma passagem, Jesus declara: "Vocês não são filhos do pó, mas filhos da luz." Pare e pense no que isso significa. O cristianismo ocidental tradicional martela uma única mensagem. A humanidade é caída, pecadora, imperfeita, formada do pó, dependente de intervenção externa para a salvação. Os textos etíopes invertem completamente essa perspectiva. Se os humanos são filhos da luz, então o divino não está distante. Ele já está vivo dentro de cada alma. Enoque, e particularmente a cópia de Enoque que se encontra na Bíblia etíope, que aliás reflete a Bíblia original, pois a Bíblia etíope é a mais antiga. A salvação não é um dom distribuído por sacerdotes. É um despertar para o que já existe dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Cristo diz nesses textos não como metáfora, mas como verdade literal. E aqui está o que ninguém te conta. Os textos etíopes também contêm uma profecia que soa como um aviso direcionado diretamente ao futuro. Uma passagem declara que, em tempos posteriores, as pessoas criariam deuses com as próprias mãos e adorariam os produtos de sua imaginação em vez do Espírito da verdade. Durante o Renascimento, artistas europeus fizeram exatamente isso, remodelando a imagem de Cristo em uma figura pálida, delicada e distintamente europeia. Ao longo de gerações, essas pinturas substituíram silenciosamente o Cristo cósmico radiante descrito nos textos mais antigos. A profecia previu isso séculos antes de acontecer, e é precisamente por isso que os textos foram suprimidos. Quando o imperador Constantino abraçou o cristianismo no século IV, um movimento espiritual descentralizado teve que se tornar uma instituição centralizada capaz de sustentar o poder imperial. A diversidade de crenças precisava ser esmagada. Textos que enfatizavam encontros pessoais diretos com Deus tornaram-se ameaças existenciais. A ascensão de Isaías dizia: pessoas comuns podiam receber visões divinas sem sacerdotes. O livro de Enoque afirmava que a revelação vinha por meio de jornadas celestiais, não por meio de autoridades aprovadas. Os ensinamentos etíopes sobre a luz divina interior diziam que a salvação não exigia rituais religiosos ou sacramentos institucionais, se o divino já habitasse dentro de cada ser humano. Por que alguém precisaria de um sacerdote? Por que pagar dízimos? Por que comprar indulgências? Por que se confessar a um clérigo se você pode comungar diretamente com Deus? Essas não são questões teológicas, são questões sobre dinheiro, poder e controle. A Igreja medieval tornou-se uma das instituições mais ricas da Europa precisamente porque reivindicava acesso exclusivo a Deus. Dízimos, indulgências, taxas para batismos, casamentos e funerais. Tudo dependia de uma única crença. As pessoas comuns precisavam da Igreja para alcançar a salvação. E os homens que administravam esse sistema responderam à ameaça desses textos enterrando-os. O livro de Enoque foi rejeitado em Leodissa, em Language Not Registered for Generation D2C. A ascensão de Isaías foi considerada apócrifa, cópias destruídas, autores denunciados, ensinamentos silenciados. A mensagem era brutalmente clara. A salvação flui por canais aprovados, e esses canais levavam a Roma. Mas nem todas as cópias foram queimadas. Gibson descreveu a versão de Cristo que está construindo para Language Not Registered for Generation como algo nunca antes visto nas telas. Ele tem razão. E a razão pela qual nunca foi mostrado na tela antes é que está guardado em mosteiros etíopes, em manuscritos que homens poderosos tentaram apagar da existência.
O texto central de tudo isso está prestes a mostrar exatamente o que Gibson está filmando. Os 7 céus que Gibson está prestes a filmar. A ascensão de Isaías data do final do século I ou início do século II, sendo contemporânea de partes do próprio Novo Testamento. Ela leva o profeta Isaías a uma jornada guiada por 7 níveis celestiais. Não se trata de uma vaga metáfora espiritual, mas de um relato detalhado e estruturado de distintos reinos cósmicos, cada um com seus próprios seres, sua própria proximidade com o divino, suas próprias leis da realidade, muito mais complexos do que o simples universo de 3 níveis descrito na maior parte da tradição bíblica ocidental. No primeiro céu, anjos supervisionam a terra. No segundo, os movimentos das estrelas e dos corpos celestes são dirigidos. No terceiro, Isaías vê o próprio paraíso, incluindo a árvore da vida. Ele atravessa portões de fogo vivo, caminha sobre pisos de luz estelar cristalizada, encontra arquitetura feita não de pedra, mas de pura energia. No sexto céu, Isaías desmaia. O esplendor dos seres ali é demais para um corpo humano suportar. E, no entanto, mesmo a glória deles é apenas um reflexo de algo infinitamente maior que aguarda acima. Em seguida, o sétimo céu, um reino onde nenhum ser criado poderia sobreviver por natureza. Isaías contempla o amado, uma figura de autoridade radiante, prestes a descer à existência humana. E é aqui que o texto se torna surpreendente. Ele descreve a descida de Cristo com detalhes extraordinários. Ele não simplesmente cai do céu para a terra. Em cada nível, ele vela deliberadamente a sua própria divindade para que os seres ali presentes possam percebê-lo. No sexto céu, ele aparece como um ser da sexta ordem. Na quinta dimensão, como um dos 5, seu brilho diminui a cada estágio, não porque seu poder se esvaia, mas porque ele escolhe restringi-lo. Camada por camada, ele se envolve em limitações, o infinito comprimindo-se no finito. Quando chega a Belém como um bebê humano, até mesmo os anjos inferiores não veem nada além de uma criança, completamente alheios à presença cósmica oculta naquele pequeno e frágil corpo. As escrituras judaicas ocasionalmente fazem referência a seres sobrenaturais. Somente Deus Pai e o Espírito Santo reconhecem quem ele realmente é. Todos os outros seres da criação foram enganados, não por malícia, mas pela magnitude do seu sacrifício. A crucificação, nesse contexto, não é apenas uma tragédia humana, é uma ruptura cósmica. A própria fonte da vida experimentando a morte, remodelando brevemente a estrutura da própria realidade. E a ressurreição não é meramente um corpo retornando à vida. É o ser mais poderoso que existe reivindicando toda a sua glória ilimitada após ter confinado voluntariamente esse poder à carne humana. Todas as camadas de limitação são arrancadas. Todos os véus são removidos. O brilho pleno é liberado, não gradualmente, mas de uma vez só. É o seguinte: quando Gibson disse a Joe Rogan que queria mostrar Cristo transitando por outros reinos, observando anjos caírem, descendo ao inferno, a ascensão de Isaías já havia traçado exatamente esse caminho quase. Language not registered for generation anos antes. Gibson não está imaginando algo novo. Ele está recuperando algo antigo, algo enterrado especificamente para que você jamais fizesse essa conexão. O original jamais se perdeu. Estava apenas à espera. A palavra viva. Essa visão ancestral não está presa ao passado. Nas igrejas etíopes de hoje, Cristo é conhecido como Esabar, Senhor do Universo, majestoso e gentil, fogo e luz, poder e compaixão. Os ícones etíopes o retratam com pele escura e olhos profundos e penetrantes, rodeado por halos dourados radiantes, plenamente humano e inegavelmente cósmico ao mesmo tempo. Na tradição ocidental, Jesus oferece primeiro o consolo. Na visão etíope, o temor reverencial vem primeiro. Reconhece-se a magnitude de quem está diante de nós. Depois vem o consolo. E veja só, nos manuscritos etíopes, os milagres de Cristo não são atos de bondade. São restaurações da ordem cósmica. Quando ele acalma a tempestade, o vento reconhece seu Criador e silencia.
Quando ele caminha sobre as águas, a água se lembra da voz que a chamou à existência e o eleva em reverência. Quando ele cura os enfermos, não está tratando os sintomas. Ele está restaurando a criação de destruição ao seu projeto divino original. Quando ele ressuscita os mortos, não está realizando magia. Ele está ordenando que a própria vida retorne ao seu lugar de origem. Cada milagre é um lembrete de que todo o universo foi construído por sua palavra e ainda responde à sua voz. Cristo é descrito como a palavra viva, a vibração através da qual a própria realidade existe. Luz, som, matéria e vida fluem através dele, sustentados por sua presença a cada instante. Um conceito escrito há quase Language Not Registered for Generation anos, que soa surpreendentemente próximo da física moderna, descrevendo a realidade como energia, frequência e vibração. Se essa palavra fosse um dia retirada, a criação não entraria em colapso. Ela não se deterioraria, simplesmente deixaria de existir instantaneamente. Dr. Haley passou décadas catalogando os textos de Gaia no Museu e Biblioteca de Manuscritos Hill, em Minnesota. E ele disse que a parte mais difícil de sua carreira foi convencer os estudiosos ocidentais de que esses não eram meras curiosidades ou notas de rodapé regionais. Eram documentos cristãos fundamentais que o Ocidente simplesmente optara por esquecer. Ele estava certo. As equipes modernas de digitalização estão agora confirmando exatamente o que ele argumentou. Os evangelhos de Germa revelam uma tradição de produção de manuscritos iluminados no reino de Axum durante a Antiguidade Tardia que rivaliza com qualquer coisa produzida na Europa. Numa época em que grande parte do continente não dispunha dos meios para criar algo comparável, os historiadores são obrigados a reconsiderar onde floresceram, de fato, as tradições intelectuais cristãs mais avançadas durante o primeiro milênio. Acompanhe meu raciocínio, pois é aqui que o filme de Gibson e a tradição etíope convergem de uma forma inegável. O Jesus sereno da arte renascentista sempre foi uma revisão. O Cristo flamejante de Enoque, o descendente cósmico de Isaías, a palavra viva que sustenta a realidade. Esse era o original. E durante Language Not Registered for Generation Seculos, bilhões de pessoas nunca souberam que ele existia. A convergência. Gibson sempre descreveu as Escrituras como história verificável. Ele se declara abertamente um cristão profundo e afirma confiar plenamente na Bíblia. No entanto, a visão que ele descreve, Cristo transitando por múltiplas dimensões, confrontando anjos caídos e rompendo as barreiras entre o céu, a terra e o inferno, não provém da Bíblia ocidental padrão, mas sim da Bíblia etíope. Seja por ter se baseado diretamente em fontes etíopes, ou por ter chegado às mesmas conclusões por meio de sua própria imersão profunda nas Escrituras, a convergência é inegável. Se seu filme se mantiver fiel à visão que ele descreveu, o público em Language Not Registered for Generation não encontrará o Jesus ocidental familiar, mas sim um Cristo mais próximo da tradição etíope do que qualquer coisa que o cristianismo já tenha apresentado nas telas. Um ser de fogo cósmico e autoridade ilimitada que escolheu se esconder em carne humana, morrer na cruz e, então, explodir de volta em plena radiância divina, remodelando a própria realidade no processo. Os monges que preservaram essa visão jamais imaginaram que um cineasta de Hollywood um dia repetiria suas palavras. Jamais imaginaram que estudiosos redescobririam seus manuscritos e que o mundo começaria a ouvi-los. Simplesmente copiaram, rezaram, confiaram. Por Language Not Registered for Generation Séculos, mantiveram-se firmes. Homens anônimos em salas escuras, guardando uma versão de Cristo que a instituição mais poderosa da Terra tentara apagar, protegendo algo que acreditavam ser essencial para o mundo um dia. E agora, finalmente sua história está prestes a alcançar o mundo. Se uma versão de Cristo pôde ser enterrada tão completamente a ponto de bilhões jamais saberem de sua existência, que outros textos estão guardados nos mosteiros de Cliffhace, aguardando para serem revelados? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E se você quiser estar aqui quando desvendarmos a próxima escritura proibida, inscreva-se agora e ative as notificações,
porque há livros nesses mosteiros que fazem o livro de Enoque parecer um mero aquecimento. E estamos apenas começando.